Ele vai morrer porque vocês são orgulhosos demais para ouvir um zelador, disse o velho enquanto apontava o dedo para a equipe médica. O menino estava em coma, o hospital em pânico, e o único que sabia o que fazer era o homem que limpava o chão. O que aconteceu depois provou que o conhecimento não usa jaleco e que heróis podem surgir dos lugares mais improváveis. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. No coração do inverno gelado de Nova York, o Hospital Pediátrico Monte Sinai permanecia em silêncio, exceto pelo babe constante dos monitores cardíacos e o sussurro ocasional da equipe médica. Dr. Richard Pitton, chefe da equipe de especialistas, caminhava pelos corredores polidos, com a postura rígida de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Sua reputação como um dos melhores diagnosticadores da costa leste era incontestável, mas hoje seu rosto habitualmente confiante mostrava linhas de preocupação enquanto ele revisava os resultados dos exames mais recentes de seu paciente mais importante, Tommy Heaney, de 11 anos, filho único de Vincent Vinnie. Heaney jazia inconsciente na UTI pediátrica há 3 dias, sua pele pálida em contraste com o rubor febril em suas bochechas. Os números em seu monitor mostravam uma temperatura teimosamente alta de 39 graus e meio, apesar das intervenções agressivas. 12 especialistas haviam sido chamados, cada um trazendo suas próprias teorias e tratamentos, mas a condição do menino continuava a se deteriorar e os exames de laboratório ofereciam mais perguntas do que respostas. No corredor externo, Vinnie Heaney permanecia imóvel como uma estátua, seus olhos nunca deixando a janela de vidro que o separava de seu filho. Em seu terno, perfeitamente cortado, e sapatos italianos feitos à mão, ele parecia deslocado entre os jalecos brancos e uniformes hospitalares. Sussurros seguiam Vinnie pelos corredores, histórias sobre conexões com a máfia, influência política e um império de negócios que operava tanto à luz do dia quanto nas sombras. Agora, toda essa influência parecia inútil enquanto ele observava médicos altamente qualificados falhando em salvar a única pessoa que realmente importava em seu mundo. Sr. Heaney, disse um médico jovem, aproximando-se com cautela. Gostaríamos de tentar uma nova combinação de antibióticos. Os testes ainda não indicam claramente a infecção, mas façam o que for preciso. Vinnie interrompeu, sem desviar os olhos da janela. Dinheiro não é problema. O médico assentiu nervosamente e saiu, deixando Vinnie novamente sozinho, com seus pensamentos sombrios e orações silenciosas. Para um homem habituado a resolver qualquer problema com dinheiro ou intimidação, a impotência era uma sensação desconhecida e profundamente perturbadora. Enquanto a noite avançava, os corredores do hospital gradualmente se esvaziaram, deixando apenas o pessoal essencial. Foi nesse momento que Samuel Washington entrou silenciosamente no quarto para limpar. Aos 68 anos, Sam movia-se com a eficiência silenciosa de alguém que aprendeu a existir sem ser notado. Seus óculos de armação metálica escorregavam pelo nariz, enquanto ele metodicamente esvaziava as lixeiras e passava o esfregão pelo chão. As mãos calejadas pelo trabalho de décadas escondiam sua verdadeira identidade. Um médico brilhante, formado em Howard, cuja carreira fora destruída pelo racismo institucional 45 anos antes. Com licença, ele murmurou, quando precisou passar próximo a uma enfermeira cansada que anotava os sinais vitais de Tommy. Ela mal o notou, apenas se movendo ligeiramente para o lado, seus olhos nunca deixando o gráfico. Enquanto trabalhava,
Sam observava os monitores e os gráficos com olhos experientes, notando padrões que os especialistas haviam deixado passar. Ele reconheceu os sintomas sutis que indicavam algo além da pneumonia ou meningite que os médicos suspeitavam. Quando uma enfermeira frustrada deixou cair uma pilha de resultados de exames, Sam os pegou gentilmente. "Obrigada", ela disse distraidamente, já se afastando. Sam não pôde evitar notar os marcadores inflamatórios elevados, o padrão específico de febre e a sutil erupção cutânea nas pontas dos dedos de Tommy. Depois de tantos anos observando silenciosamente, ele conhecia bem os sinais. Foi então que, quase sem perceber, as palavras escaparam de seus lábios em um sussurro quase inaudível. "Eu posso." Samuel Washington vivia em um pequeno apartamento no Bronx, um santuário modesto que ele mantinha meticulosamente organizado. Naquela manhã fria, enquanto se preparava para mais um dia de trabalho no Hospital Monte Sinai, seus dedos acariciaram a antiga fotografia emoldurada em sua mesa de cabeceira. Uma imagem dele mesmo, jovem e esperançoso, usando um jaleco branco com o emblema da Faculdade de Medicina da Universidade Howard. Ao lado da fotografia, um estetoscópio polido brilhava na luz da manhã, limpo diariamente, apesar de não ter sido usado profissionalmente em décadas. "Mais um dia", murmurou para si mesmo enquanto guardava o instrumento em sua mochila surrada, um ritual que repetia todas as manhãs, mesmo sabendo que provavelmente não o usaria. No caminho para o hospital, Sam parou em sua cafeteria habitual, onde Rosa, outra faxineira do hospital, já estava sentada em uma mesa no canto. A cafeteria era pequena, com apenas meia dúzia de mesas, mas servia o melhor café da vizinhança por um preço que eles podiam pagar. "Você está com aquele olhar novamente, Sam", ela comentou, entregando-lhe uma xícara de café. "Aquele olhar que diz que você está pensando em coisas que são melhores deixar para trás." Rosa, uma mulher de 40 e poucos anos, com raízes em Porto Rico, havia descoberto, por acaso, a verdadeira história de Sam alguns anos antes, quando encontrou seus antigos jornais médicos cuidadosamente guardados no armário do zelador. "O menino Rini", Sam respondeu, soprando o café quente. "Ele não está melhorando. Já chamaram 12 especialistas e ninguém consegue descobrir o que ele tem. E deixe-me adivinhar, você acha que sabe?" Sam deu de ombros, um gesto que poderia significar qualquer coisa entre dúvida e certeza. "Sam?" Rosa baixou a voz, inclinando-se para a frente. "Você sabe o que acontece com pessoas como nós quando tentamos ser mais do que esperam que sejamos. Lembra do Mário da contabilidade? Sugeriu uma forma melhor de gerenciar as contas e foi demitido na mesma semana." Enquanto eles caminhavam juntos para o hospital, Sam não conseguia parar de pensar no menino Rini. Durante a noite, havia consultado seus velhos livros de medicina, confirmando suas suspeitas sobre a condição do garoto. Ele acreditava que o menino estava sofrendo de uma forma incompleta da doença de Kawasaki, uma vasculite rara que, se não tratada adequadamente, poderia levar a complicações cardíacas potencialmente fatais. "Você já se perguntou como seria?" Sam falou de repente quando estavam quase chegando. "Se eu tivesse continuado como médico, se nunca tivesse sido forçado a sair." Rosa suspirou, uma resposta que ele conhecia bem depois de anos de amizade, parte simpatia, parte exasperação. "Todo dia, amigo, todo dia eu me pergunto como seria se tivesse terminado a faculdade. Mas perguntar não muda nada." No vestiário dos funcionários, Sam trocou suas roupas comuns pelo uniforme de zelador azul escuro, sentindo o peso familiar da mudança de identidade.
Ao seu redor, outros funcionários de limpeza e manutenção se preparavam para o dia, conversando sobre programas de TV, problemas com os filhos ou reclamando dos supervisores. Para eles, Sam era apenas o velho quieto que sempre carregava livros na mochila. Por um momento, ele permitiu-se imaginar como seria usar um jaleco branco novamente, ser ouvido em vez de ignorado, ter sua experiência valorizada em vez de descartada. Em seu peito crescia um desejo que havia tentado suprimir por décadas. O anseio de praticar a medicina novamente, de salvar vidas abertamente, em vez de observar em silêncio enquanto outros cometiam erros que ele poderia facilmente corrigir. Enquanto prendia o crachá com seu nome, S. Washington, Serviços de Limpeza, ele tomou uma decisão que poderia mudar tudo. Hoje seria diferente. O caso do jovem Tommy havia reacendido algo que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Não apenas a paixão pela medicina, mas também a crença de que seu conhecimento importava. Enquanto empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores do hospital, Sam tomou uma decisão que sabia que poderia custar seu emprego, sua segurança e o anonimato relativo que havia construído cuidadosamente ao longo dos anos. Hoje, ele falaria, não apenas por Tommy, mas por si mesmo, por todos os pacientes que poderia ter salvado se lhe tivessem permitido ser quem realmente era. A sala de conferências do 5º andar estava lotada quando Sam encontrou uma desculpa para entrar, empurrando seu carrinho de limpeza com a cabeça abaixada em uma postura de subserviência praticada. 12 médicos renomados estavam reunidos em torno da longa mesa de mogno, suas vozes elevadas em debate acalorado sobre o caso de Tommy Heaney. Dr. Piton estava na cabeceira da mesa, seu rosto normalmente composto, contorcido em frustração, enquanto descartava outra teoria apresentada por um especialista em doenças infecciosas. Já testamos para todos os patógenos conhecidos. Ele insistiu, batendo na pilha de resultados de laboratório. Os marcadores inflamatórios estão elevados, mas o padrão não corresponde a nenhuma infecção bacteriana típica. Precisamos considerar condições autoimunes raras ou possivelmente alguma toxina desconhecida. Talvez seja uma manifestação atípica de febre reumática? Sugeriu uma médica mais velha no canto da mesa. Dr. Piton balançou a cabeça. Os anticorpos anti-estreptocóccicos estão normais. Próxima ideia. Sam limpava metodicamente o chão na periferia da sala, movendo-se com a invisibilidade treinada que permitia que reuniões continuassem sem interrupção. Seus ouvidos captavam cada detalhe da discussão enquanto ele trabalhava, observando como os médicos negligenciavam repetidamente os padrões que para ele eram tão evidentes. Uma médica jovem, que Sam reconheceu como doutora Amanda Carter, uma recém-chegada à equipe pediátrica, folheava nervosamente suas anotações. Eu notei algo sobre os marcadores inflamatórios, ela disse hesitantemente. Há um padrão incomum nas interleucinas que poderia sugerir. Dra. Carter, Dr. Piton interrompeu com um suspiro exagerado. Apreciamos seu entusiasmo, mas já consideramos todos os ângulos imunológicos óbvios, a menos que tenha algo substancial a acrescentar. Ela recuou, abaixando os olhos para suas anotações. Sam sentiu um nó de indignação apertar seu peito. A arrogância do homem estava literalmente colocando a vida da criança em perigo. Vamos tentar uma abordagem mais agressiva, Dr. Piton anunciou, verificando seu relógio caro. Iniciaremos corticosteroides de alta dose hoje, junto com outro ciclo de antibióticos de amplo espectro. Se não virmos melhora em 24 horas, consideraremos uma biópsia de pele e músculo.
Foi neste momento que Sam não conseguiu mais conter-se. É Kawasaki, ele disse, sua voz inicialmente tão baixa que apenas a Dra. Carter, sentada mais próxima dele, virou a cabeça. Perdão? Ela perguntou, sua expressão uma mistura de confusão e surpresa. A sala gradualmente ficou em silêncio, todos os olhos se voltando para o zelador idoso que havia falado fora de seu lugar. Sam engoliu em seco, sentindo um súbito nó na garganta, mas permaneceu firme. Seus olhos encontraram os de Dr. Piton através da sala. É a doença de Kawasaki, forma incompleta. Os corticosteroides podem piorar a condição sem o tratamento adequado com imunoglobulina. Um silêncio atordoado tomou conta da sala, seguido por uma onda de risos desconfortáveis. Um médico mais jovem tossiu para disfarçar uma risada, enquanto o outro murmurou algo sobre consultar a equipe de limpeza para seu vizinho. Dr. Piton foi o primeiro a recuperar-se completamente, seu rosto enrubescendo com uma mistura de raiva e humilhação. Segurança! Ele chamou, apontando um dedo acusador para Sam. Este funcionário está interrompendo uma reunião médica confidencial. 2 guardas de segurança apareceram quase instantaneamente, como se esperassem o chamado. Eles agarraram Sam pelos braços enquanto Dr. Piton continuava, sua voz agora carregada de desdém. Talvez nosso zelador também gostaria de realizar a cirurgia cardíaca mais tarde? Ou talvez ele prefira dirigir a ala de oncologia em seu tempo livre. Mais risadas seguiram, agora mais abertas, enquanto Sam era escoltado para fora. Ele não resistiu, mantendo a dignidade enquanto era levado. A erupção nas extremidades, os olhos vermelhos sem secreção, a língua em framboesa, são todos sinais clássicos. Ele continuou enquanto era arrastado para fora. Verifiquem novamente. Enquanto Sam era escoltado para fora da sala, sob os olhares de descrença e risos abafados da equipe médica, apenas Dra. Carter parecia perturbada com o incidente. Seus olhos seguiram Sam com uma expressão pensativa, e ela, discretamente, fez anotações sobre o que ele havia dito. Nos corredores, outros funcionários do hospital observavam a cena. Um zelador idoso sendo levado embora por guardas de segurança, adicionando mais uma camada de humilhação. Mas Sam manteve-se ereto, seu olhar fixo adiante. Ele havia quebrado seu silêncio e não havia como voltar atrás. Naquela tarde, Sam foi chamado ao escritório do administrador do hospital, onde recebeu uma severa advertência sobre seu comportamento inapropriado. O administrador, um homem corpulento com cabelo ralo e óculos quadrados, falou sem levantar os olhos dos papéis em sua mesa. Sr. Washington, esta é sua primeira ofensa séria em... Quantos anos você trabalha aqui mesmo? 22, respondeu Sam quietamente. Bem, considerando seu histórico impecável, vamos considerar isso um incidente isolado. O administrador finalmente olhou para cima, seus olhos frios e calculistas. Mas entenda claramente, outra interrupção como esta, e teremos que encerrar sua posição aqui no Monte Sinai. Sam assentiu silenciosamente, aceitando a advertência sem argumento. O que poderia dizer? Que estava certo? Que poderia salvar a vida do menino se apenas o ouvissem. Palavras assim só o levariam mais rapidamente à porta. Posso voltar ao trabalho agora? Perguntou depois de um momento de silêncio tenso. O administrador acenou com a mão, já voltando sua atenção para os papéis. Sim, sim. Apenas mantenha-se no seu lugar, Washington. Será melhor para todos. Enquanto limpava o corredor fora da UTI pediátrica naquela noite, Sam notou Vinnie Rini ainda de pé na mesma posição, olhando pela janela para seu filho. Horas haviam se passado,
Mas o homem parecia não ter se movido. Sua postura rígida, traindo o esforço de alguém tentando manter o controle quando tudo está desmoronando. Ocasionalmente, uma enfermeira ou médico entrava no quarto, verificava os monitores ou ajustava alguma medicação, sempre lançando olhares nervosos para o pai vigilante. Sam trabalhou em silêncio, mas seus olhos continuavam sendo atraídos para os monitores visíveis através da janela. A febre de Tommy havia aumentado para 40 graus e novos medicamentos estavam sendo administrados. Exatamente o tipo de tratamento que Sam temia que pudesse piorar a condição do menino em vez de melhorá-la. Um novo aparelho havia sido instalado, monitorando mais de perto a função cardíaca. Droga, murmurou Sam para si mesmo, vendo os sinais do monitor. Já havia sinais de taquicardia. O coração de Tommy estava começando a mostrar os efeitos da inflamação não tratada nas artérias coronárias. O celular de Vinnie tocou, um som estridente que quebrou o silêncio do corredor. Ele o tirou do bolso, olhou para a tela e, com óbvia relutância, afastou-se alguns passos para atender a chamada. Sua voz era baixa e tensa enquanto falava rapidamente em italiano. Acreditando estar sozinha, doutora Amanda Carter entrou no quarto de Tommy para verificar seus sinais vitais e ajustar seu tratamento. Ela não notou Sam na penumbra do corredor, nem Vinnie momentaneamente afastado para atender uma ligação. Com movimentos cuidadosos, ela extraiu de seu bolso um livro de medicina desgastado e começou a comparar os sintomas de Tommy com as descrições nele. Sam se aproximou um pouco, fingindo limpar um corrimão próximo. O título era visível mesmo à distância: Vasculites em Pediatria, e as páginas estavam abertas na seção sobre a doença de Kawasaki. Sam sentiu um raio de esperança. Pelo menos um médico havia levado suas palavras a sério o suficiente para investigar. Quando Vinnie retornou, Dra. Carter rapidamente escondeu o livro e começou a explicar o estado atual de Tommy. Estamos tentando uma nova combinação de antibióticos, Sr. Riney. Esperamos ver alguma melhora até amanhã. Sua voz era profissional, mas seus olhos revelavam dúvida. Vinnie apenas assentiu rigidamente. Se isso não funcionar? Ele perguntou, a pergunta pairando perigosamente no ar. Dra. Carter hesitou por um momento. Temos outras opções a considerar. Quando ela saiu, Vinnie ficou sozinho novamente com seus pensamentos, até notar o zelador idoso trabalhando silenciosamente. Seus olhos se encontraram brevemente e algo no olhar de Sam, uma compaixão misturada com conhecimento, fez Vinnie olhar 2 vezes. Ei, você! Vinnie chamou. Sua voz baixa, mas clara. Sam parou seu trabalho, olhando cautelosamente para o homem. Você é o zelador que falou na reunião hoje. O que disse sobre Kawa alguma coisa? Não era uma pergunta, mas Sam assentiu mesmo assim. O que faz você pensar que sabe alguma coisa? Perguntou Vinnie, seu tom não agressivo, apenas intensamente curioso. Sam hesitou, considerando suas opções. Outra palavra errada poderia custar seu emprego. Mas o olhar no rosto daquele pai, o desespero mal escondido sob a fachada durona, ele não conseguiu se conter. Já vi casos assim antes, respondeu simplesmente. Naquela noite, Rosa encontrou Sam na sala dos funcionários, sentado sozinho, com uma xícara de café frio intocado à sua frente. Ouvi o que aconteceu, ela disse suavemente, sentando-se ao seu lado. Todo o hospital está falando sobre o zelador, que pensou que poderia ensinar aos médicos como fazer seu trabalho. Seus olhos estavam cheios de preocupação, não de julgamento. Sam, você não pode se arriscar assim. Você precisa deste emprego.
Quem vai ouvir um zelador preto de 68 anos sobre medicina, não importa quão certo você esteja? Na manhã seguinte, Sam chegou mais cedo ao hospital, determinado a encontrar uma maneira de ajudar Tommy sem arriscar seu emprego. Ele começou sua rotina no andar de pediatria, ficando atento a qualquer oportunidade de examinar o gráfico do menino, ou pelo menos ver como ele estava respondendo ao tratamento. O hospital estava relativamente tranquilo àquela hora, com a mudança de turno ainda em andamento e os médicos ocupados com suas rondas matinais. Foi durante esta vigia que ele notou algo alarmante. Pelo visor da porta, podia ver que as extremidades de Tommy estavam começando a mostrar sinais de descamação, um sinal clássico da fase secundária da doença de Kawasaki. O tratamento não estava funcionando, como ele temia. Droga! Murmurou Sam para si mesmo. O tempo estava se esgotando antes que complicações cardíacas potencialmente fatais começassem a se desenvolver. Já havia sinais no monitor de que o coração do menino estava começando a mostrar os efeitos da inflamação. Enquanto limpava o corrimão próximo ao quarto de Tommy, Sam percebeu Vinnie Rini observando-o com um olhar contemplativo. O homem havia claramente passado a noite no hospital. Seu terno caro estava amassado e uma barba por fazer sombreava seu rosto normalmente impecável. Algo em seus olhos havia mudado desde o dia anterior. O desespero estava mais próximo da superfície. O homem de negócios se aproximou com passos deliberados, posicionando-se ao lado de Sam com os braços cruzados. Por um momento, nenhum dos dois falou, ambos observando através da janela o menino na cama hospitalar. "Você é o homem que falou na reunião ontem", ele disse. Não era uma pergunta. Sam congelou momentaneamente, incerto se estava prestes a ser ameaçado ou pior. A reputação de Vinnie Rini o precedia, e Sam sabia bem o que acontecia com pessoas que desagradavam homens poderosos. Vinnie continuou, sua voz baixa para evitar ser ouvido. "A médica, doutora Carter, me contou. Disse que você mencionou algo sobre Kawasaki." Sam manteve o olhar fixo no quarto, fingindo continuar seu trabalho de limpeza. "Ela começou a pesquisar depois que você falou." Vinnie continuou. "Está convencida que você pode estar certo, mas Piton não quer nem ouvir o nome dela na reunião de hoje." Os olhos penetrantes de Vinnie perfuraram Sam, procurando por algo. Verdade, talvez, ou a certeza que os médicos não conseguiam oferecer. "Sr. Rini, eu sou apenas o zelador." Sam respondeu cautelosamente, consciente de que estava pisando em território perigoso. "Mas sim, acredito que seu filho está sofrendo de uma forma atípica da doença de Kawasaki." Ele fez uma pausa, pesando suas próximas palavras cuidadosamente. "Já vi casos semelhantes antes." Vinnie inclinou a cabeça levemente, estudando Sam com intensidade renovada. "Onde você viu esses casos, exatamente? Na escola de zeladores?" A pergunta era cortante, mas não hostil, mais curioso do que acusatório. Sam olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Uma enfermeira passou apressada, mas nem sequer olhou para eles. Um zelador e um visitante eram invisíveis no mundo hierárquico do hospital. Sam encontrou os olhos de Vinnie e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Na faculdade de medicina de Howard, Sr. Rini, e durante meus 2 anos como residente em pediatria, antes de ser reclassificado." Um silêncio tenso pairou entre eles, quebrado apenas pelo som distante de uma enfermeira, chamando por um médico pelo sistema de alto-falantes. Vinnie não mostrou surpresa, apenas uma aceitação calma, como se a peça final de um quebra-cabeça tivesse caído no lugar. "Você é médico?" perguntou,
sua voz ainda mais baixa. Sam assentiu uma vez, firme. Era, há muito tempo. Algo mudou no semblante de Vinny, uma mistura de reconhecimento e determinação. Ele olhou novamente para seu filho, através da janela, depois de volta para Sam. Meu filho está morrendo, ele disse, simplesmente. Eles estão administrando medicamentos há dias e ele só piora. Sua voz, normalmente comandante, tinha agora uma nota de súplica. Se você realmente foi médico, se você realmente sabe o que está errado com ele. Ele deixou a sentença inacabada, a implicação clara pendurada no ar entre eles. Sam olhou para o quarto de Tommy, vendo através da janela o menino pálido e imóvel, e então, de volta, para o pai, desesperado. Todos os anos de cautela, de silêncio forçado, pareciam pesar contra este momento único. Preciso examiná-lo adequadamente, Sam finalmente disse, fazendo sua escolha. Ver os resultados dos testes mais recentes. Considere feito, Vinny respondeu, sua decisão tomada instantaneamente, esta noite, depois que a mudança de plantão da equipe noturna estiver completa. Farei com que Dra. Carter esteja lá. Antes que Sam pudesse responder, uma comitiva de médicos, liderados por Dr. Piton, aproximou-se para a ronda matinal. Vinny assumiu imediatamente uma postura diferente, o empresário intimidador, enquanto Sam abaixou a cabeça e continuou seu trabalho, tornando-se, mais uma vez, invisível. Mas algo havia mudado. Uma aliança improvável havia sido formada, nascida do desespero de um pai e da determinação de um médico há muito silenciado. Juntos, eles representavam a única esperança de Tommy. À meia-noite, o quinto andar do hospital estava praticamente deserto, exceto por uma enfermeira sonolenta na estação central e alguns pacientes insones. As luzes haviam sido reduzidas para o modo noturno, criando longas sombras pelos corredores vazios. Como prometido, Vinny havia arranjado tudo. Dra. Carter esperava nervosamente no quarto de Tommy, tendo oficialmente solicitado uma consulta de limpeza de emergência para um derramamento inexistente. Ela mordiscava o lábio inferior enquanto verificava repetidamente o corredor, claramente desconfortável com a quebra de protocolo, mas determinada a seguir adiante. Eles vão me demitir se descobrirem, ela murmurou para si mesma. Sam entrou silenciosamente, ainda vestindo seu uniforme de zelador, mas carregando uma pequena maleta gasta que normalmente permanecia escondida em seu armário. Seu rosto estava calmo, mas seu coração batia forte. Era a primeira vez em décadas que ele entraria oficialmente em um quarto como algo mais que um zelador. Temos 15 minutos antes da próxima ronda. Dra. Carter sussurrou, entregando a Sam o prontuário médico completo de Tommy. O Sr. Rini está mantendo a enfermeira-chefe ocupada com algumas preocupações administrativas. Sam assentiu em agradecimento, rapidamente folheando as páginas com a eficiência de alguém que já havia revisado milhares de prontuários. Seus olhos experientes detectaram imediatamente os padrões que confirmavam sua suspeita. Os marcadores inflamatórios elevados, a progressão da febre, as anomalias sutis nos exames de imagem que os outros haviam interpretado incorretamente. Como imaginei, ele murmurou, colocando o prontuário de lado e aproximando-se da cama de Tommy. O menino estava pálido contra os lençóis brancos, seu peito subindo e descendo com respirações superficiais e rápidas. Tubos e cabos conectavam seu pequeno corpo a várias máquinas que monitoravam cada aspecto de suas funções vitais. Mesmo na luz fraca, Sam podia ver a erupção cutânea característica se espalhando pelo peito do menino. Com movimentos suaves, mas confiantes, Sam extraiu um estetoscópio de sua maleta. Não o que mantinha como lembrança em casa, mas outro
que havia comprado há anos, na esperança secreta de um dia como este. Ele colocou os fones nos ouvidos e posicionou o diafragma sobre o peito de Tommy, fechando os olhos para melhor concentrar-se no som. O quarto estava tão silencioso que Dra. Carter podia ouvir sua própria respiração enquanto observava Sam trabalhar. Havia algo na forma como ele se movia, uma confiança natural, uma competência inata, que fez com que ela, momentaneamente, esquecesse que estava observando um zelador e não um médico consultante. Já há um sopro cardíaco se desenvolvendo. Ele disse gravemente para a Dra. Carter, que observava com fascínio e respeito crescente. Clássico da complicação coronariana de Kawasaki não tratado. Preciso verificar os dedos dele. E, enquanto falava, Sam gentilmente virou as mãos de Tommy, revelando a descamação característica começando nas pontas dos dedos. Um sinal que havia sido documentado, mas mal interpretado nos relatórios de enfermagem. Como ninguém viu isso? Dra. Carter perguntou, inclinando-se para ver melhor. Porque não estavam procurando. Sam respondeu simplesmente. Kawasaki frequentemente se apresenta de forma incompleta ou atípica, especialmente em certas populações. Os livros didáticos mostram a versão clássica, mas a realidade é mais complexa. Metodicamente, Sam continuou seu exame, documentando cada sintoma com precisão científica, enquanto explicava seu significado para uma Dra. Carter cada vez mais atenta. Veja a língua de morango, ele apontou, gentilmente virando a cabeça do menino. A conjuntiva inflamada, sem exsudato. O padrão peculiar da erupção cutânea. Todas características da síndrome de Kawasaki, mesmo que alguns dos sintomas canônicos estejam ausentes ou atípicos. É por isso que tantos casos são diagnosticados incorretamente. Sua voz carregava-se a autoridade natural de décadas de experiência clínica, apesar dos anos passados longe da medicina formal. Quando ele terminou o exame, sua conclusão era inequívoca. Ele precisa de imunoglobulina intravenosa imediatamente, seguida de altas doses de aspirina. A janela para prevenir danos cardíacos permanentes está se fechando rapidamente. Dra. Carter olhava para Sam com uma mistura de admiração e confusão. Como você sabe tudo isso? Como consegue estar tão certo quando todos os especialistas estão confusos? Sam guardou seu estetoscópio e olhou diretamente para ela. Décadas de frustração e conhecimento reprimido visíveis em seus olhos. Porque eu publiquei um artigo sobre formas atípicas de Kawasaki em populações diversas há 15 anos. Foi rejeitado por todos os principais periódicos médicos, não por seus méritos, mas porque um zelador não poderia possivelmente contribuir para o conhecimento médico. Ele fez uma pausa, olhando para o menino inconsciente. Enquanto isso, casos como o de Tommy continuam sendo diagnosticados erroneamente e crianças morrem desnecessariamente. Naquele momento, Vinnie Rini entrou silenciosamente no quarto, seus olhos imediatamente buscando Sam. E então, ele perguntou, sua voz tensa com a esperança contida. Sam olhou para o homem que, em circunstâncias normais, ele nunca teria conhecido, muito menos ajudado. Seu filho tem doença de Kawasaki, Sr. Rini. Precisa de tratamento específico e precisa agora. Vinnie assentiu lentamente, olhando de Sam para a Dra. Carter. Então, é isso que ele vai receber, ele declarou. Não uma pergunta, mas uma certeza. Na manhã seguinte, uma tempestade estava se formando na sala de conferências principal do Hospital Monte Sinai. O sol da manhã entrava pelas grandes janelas, iluminando as partículas de poeira flutuantes no ar tenso.
Dr. Piton estava de pé na cabeceira da mesa, seu rosto vermelho de indignação, enquanto ele confrontava uma Dra. Carter, visivelmente nervosa, mas determinada. Você está sugerindo que mudemos completamente o plano de tratamento baseado em... O que, exatamente? Ele perguntou, sua voz elevada. A opinião não solicitada de um funcionário da limpeza? Sua voz gotejava sarcasmo, mas havia um tremor de incerteza subjacente. Na noite anterior, a condição de Tommy havia piorado significativamente, com os primeiros sinais de arritmia cardíaca aparecendo nos monitores, exatamente como Sam havia previsto. Estou sugerindo que consideremos a doença de Kawasaki como um diagnóstico plausível, Dra. Carter respondeu, sua voz firme, apesar de suas mãos trêmulas, segurando suas anotações. Os sintomas se encaixam, especialmente se considerarmos que pode ser uma apresentação atípica. Ela empurrou para frente uma pilha de artigos científicos que havia impresso durante a madrugada. Encontrei vários estudos de caso documentando sintomas quase idênticos aos de Tommy, e todos responderam ao tratamento com imunoglobulina intravenosa. O que ela não mencionou foi que um desses artigos, publicado em um periódico obscuro, havia sido escrito por um Dr. S. Washington, 15 anos antes. Dra. Carter. Dr. Piton suspirou dramaticamente. Aprecio sua dedicação, mas preciso lembrá-la de que você ainda está em período probatório neste hospital. Questionar o julgamento de especialistas com décadas de experiência não é prudente para alguém em sua posição. A ameaça velada pairou pesadamente no ar. Outros médicos na sala desviaram o olhar, desconfortáveis com o confronto, mas ninguém se manifestou em defesa da jovem médica. Com todo respeito, Dr. Piton, ela respondeu, seu queixo erguido ligeiramente. Minha preocupação primária é a saúde do paciente. Tommy Heaney não está respondendo a nenhum dos tratamentos tentados até agora. O que temos a perder tentando uma abordagem diferente? A discussão acalorada foi interrompida pela abertura das portas da sala de conferências. O som de madeira, batendo contra a parede, fez com que todos os presentes se virassem. Vinnie Heaney entrou, impecavelmente vestido em um terno cinza escuro, feito sob medida. Sua presença imediatamente alterando a dinâmica da sala. O silêncio caiu instantaneamente, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Atrás dele, para o choque de todos os presentes, estava Sam, ainda em seu uniforme de zelador, mas com uma postura diferente, ereta, confiante, seus olhos encontrando diretamente os olhares perplexos dos médicos reunidos. Senhoras e senhores, Vinnie anunciou, sua voz calma, mas carregando uma autoridade inegável. Permitam-me apresentar o Dr. Samuel Washington, que estará assumindo como consultor no caso de meu filho. Um silêncio atordoado tomou conta da sala, seguido por uma explosão de protestos. Dr. Piton foi o mais vocal, avançando com o rosto contorcido de indignação. Isso é absolutamente inaceitável. Este homem é um zelador. Ele não tem credenciais, não tem privilégios hospitalares, não tem absolutamente nenhuma autoridade médica. O administrador do hospital, Sr. Kleinman, que havia sido convocado para a reunião por Vinnie, parecia estar tendo dificuldade em respirar enquanto alternava olhares entre Vinnie e Sam. Sr. Rini, ele tentou mediar, ajustando nervosamente sua gravata. Há protocolos, regulamentações. Não podemos simplesmente permitir que funcionários não médicos participem de decisões clínicas, independentemente das circunstâncias especiais. Vinnie colocou um envelope grosso na mesa, o som do papel batendo na madeira, estranhamente alto no silêncio tenso. Dentro deste envelope está a prova de que Dr. Washington
se formou com honras na Faculdade de Medicina de Howard em 1975. Completou 2 anos de residência em pediatria no Hospital Geral de Boston, antes de ser injustamente demitido, e continuou a pesquisar e publicar em periódicos médicos obscuros por décadas, incluindo um artigo sobre exatamente a condição que está matando meu filho. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem. Seus olhos percorreram a sala, encontrando cada par de olhos por sua vez. Também contém documentação do compromisso da minha fundação familiar de doar $10 milhões para o novo Centro de Pesquisa Pediátrica do Monte Sinai. Outra pausa calculada. Isso é, se o hospital demonstrar o tipo de flexibilidade que salva vidas em vez de proteger egos. Sam finalmente falou, sua voz calma e profissional, como se estivesse dando uma palestra em um auditório médico, em vez de enfrentando uma sala de médicos hostis que o haviam conhecido apenas como zelador. Tommy está apresentando todos os marcadores da doença de Kawasaki na forma incompleta. Os sintomas atípicos mascararam o diagnóstico, mas as complicações cardíacas já começaram. Se não iniciarmos o tratamento com IVIG nas próximas 12 horas, o dano às artérias coronárias será irreversível. Às 2 da tarde, o quarto de Tommy foi transformado em um centro de comando médico improvisado. A tensão no ar era quase palpável enquanto enfermeiros e técnicos se moviam com eficiência silenciosa, seguindo instruções precisas. Sob a supervisão de Sam, agora vestindo um jaleco branco emprestado sobre seu uniforme azul de zelador, uma visão que causava duplos olhares de todos que passavam, a primeira infusão de imunoglobulina estava em andamento. O contraste era surreal. O crachá de identificação ainda dizia S. Washington, Serviços de Limpeza. Mas os médicos e enfermeiros agora se dirigiam a ele como Dr. Washington. A transformação não havia sido suave. Houve protestos veementes, discussões acaloradas, até mesmo ameaças de renúncia por parte de alguns médicos seniores. Mas no final, a combinação de influência de Vinnie Rini e a deterioração rápida da condição de Tommy forçou uma decisão administrativa. Sam seria permitido supervisionar o tratamento, com Dra. Carter servindo como médica oficial responsável. A taxa de infusão está correta? Perguntou Dra. Carter, que permanecia ao lado dele, absorvendo avidamente cada palavra de orientação e explicação que ele oferecia. Sim, perfeita, Sam respondeu, verificando os monitores. Lenta demais e perdemos tempo precioso. Rápida demais e arriscamos uma reação grave. 2 enfermeiros, inicialmente céticos, agora executavam suas ordens com eficiência crescente, impressionados com seu conhecimento detalhado dos protocolos e dosagens medicamentosas que claramente não haviam sido revisados de última hora. A febre deve começar a ceder nas próximas 6 horas, explicou Sam, verificando meticulosamente os monitores cardíacos. O mais importante é que o tratamento precoce com IVIG deve prevenir a progressão de quaisquer aneurismas coronarianos que possam estar começando a se formar. Seus dedos experientes ajustaram a taxa de infusão com a precisão de alguém que havia realizado o procedimento centenas de vezes, embora, na realidade, décadas houvessem se passado desde que ele havia realizado qualquer tratamento médico oficial. Do outro lado do quarto, Vinnie observava com os braços cruzados, sua postura rígida sendo a única indicação da tempestade emocional que ele estava contendo. Ocasionalmente, seu celular vibrava, mas ele o ignorava, algo impensável em seu mundo de negócios, onde cada chamada poderia significar milhões em jogo. Ele vai ficar bem? Vinnie perguntou
finalmente, quando Sam se aproximou para verificar os sinais vitais de Tommy. É cedo demais para ter certeza. Sam respondeu honestamente, mas estamos dando a ele a melhor chance possível agora. A notícia havia se espalhado rapidamente pelo hospital. O zelador era, na verdade, um médico e, de alguma forma, havia assumido o tratamento de um paciente VIP. Os corredores, fora do quarto de Tommy, ocasionalmente enchiam-se de pessoal curioso, desde enfermeiras até médicos assistentes, todos tentando dar uma espiada no fenômeno extraordinário. Rosa apareceu durante seu intervalo, posicionando-se silenciosamente no canto do quarto em solidariedade. Seu rosto, uma mistura de orgulho e apreensão. Você finalmente está fazendo isso. Ela sussurrou quando Sam passou por ela para verificar o gotejamento da Carve. Depois de todos estes anos, enquanto a tarde avançava, os sinais vitais de Tommy começaram a melhorar gradualmente. Sua temperatura caiu meio grau, depois outro, e a cor começou a retornar às suas bochechas pálidas. Sam manteve-se vigilante, verificando os relatórios de laboratório à medida que chegavam, ajustando os medicamentos quando necessário e documentando meticulosamente cada mudança em sua condição. Era como se 45 anos tivessem desaparecido e ele fosse, novamente, o jovem médico promissor cujo futuro havia sido roubado. Até mesmo Dr. Piton, que apareceu brevemente para uma verificação obrigatória, não pôde ignorar a melhora evidente, embora seu rosto se contorcesse em uma expressão azeda quando ele murmurou algo sobre coincidência antes de sair apressadamente. Ele realmente não gosta de admitir quando está errado, comentou Dra. Carter depois que ele saiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Foi pouco depois das 8 da noite, quando Sam estava explicando os próximos passos do tratamento para a Dra. Carter, que o monitor cardíaco de Tommy disparou um alarme estridente. Os olhos do menino se abriram repentinamente, seu corpo arqueando na cama, enquanto ele lutava para respirar. Reação à infusão. Sam diagnosticou instantaneamente, movendo-se com velocidade surpreendente para alguém de sua idade. A adrenalina do momento apagou décadas de sua vida, seus movimentos precisos e decididos. Precisamos de epinefrina, 0,1 mg. Agora. Dra. Carter congelou por um momento, o pânico momentaneamente paralisando-a. Nunca em sua carreira curta ela havia enfrentado uma crise assim sozinha. Sam já estava preparando a injeção, suas mãos completamente firmes, enquanto ele calculava a dose pediátrica apropriada. Enfermeira, diminua a taxa de IVIG e prepare 100 mg de hidrocortisona quarto, ele comandou, sua voz calma, mas urgente. Dra. Carter, preciso que você monitore a saturação de oxigênio enquanto eu administro isto. Sua calma restaurou a ordem ao caos iminente. A enfermeira reagiu imediatamente, seguindo suas instruções sem questionar, enquanto Dra. Carter voltou a si, movendo-se rapidamente para ajustar o monitor de oxigênio. O quarto tornou-se um redemoinho de atividade frenética. Vinnie foi afastado para um canto, seu rosto pálido de terror, enquanto observava a equipe lutar pela vida de seu filho. Por um terrível momento, pareceu que tudo que Sam havia arriscado seria em vão, que Tommy sucumbiria, apesar de seus melhores esforços, e sua breve ressurreição como médico terminaria em tragédia. Os segundos se alongaram como horas, enquanto a epinefrina fazia efeito. O monitor ainda soando, enquanto os batimentos cardíacos de Tommy permaneciam perigosamente irregulares. Sam inclinou-se perto do menino, seus olhos fixos nos monitores, suas mãos estabilizando a cabeça do garoto, enquanto ele lutava para respirar,
Na manhã seguinte, Tommy abriu os olhos pela primeira vez em quase uma semana. A luz do sol filtrava-se suavemente através das persianas parcialmente fechadas, criando listras douradas na parede branca do hospital. O primeiro rosto que ele viu foi o de Sam, que estava verificando seus sinais vitais com a concentração tranquila que havia se tornado sua marca registrada nas últimas 24 horas. "Quem é você?" o menino perguntou com voz rouca, sua garganta seca após dias de intubação. Seus olhos estavam confusos, mas alertas. Um bom sinal. Sam sorriu gentilmente enquanto ajudava o garoto a tomar um pequeno gole de água através de um canudinho. "Meu nome é Samuel. Estou ajudando a cuidar de você." Do outro lado da cama, Vinnie observava com olhos brilhantes de emoção contida um homem acostumado a esconder seus sentimentos, agora lutando para manter a compostura diante da recuperação miraculosa de seu filho. Quando Tommy virou a cabeça e viu seu pai, seu rosto se iluminou com um sorriso fraco, mas genuíno. "Pai", ele sussurrou, "tive sonhos estranhos." Vinnie se aproximou rapidamente, tomando a pequena mão de seu filho na sua. "Está tudo bem agora, Tommy. Você vai ficar bem." Sua voz, normalmente forte e comandante, estava suave e trêmula. A notícia da recuperação de Tommy se espalhou rapidamente pelo hospital, assim como a história extraordinária de como ela havia ocorrido. Os corredores estavam cheios de conversas sussurradas sobre o zelador que havia diagnosticado corretamente o que uma equipe de especialistas não conseguiu identificar. Alguns desacreditavam a história, enquanto outros embeleciam-na com detalhes fantasiosos, mas o núcleo da verdade permaneceu inegável. Samuel Washington havia salvado a vida do menino Heaney quando ninguém mais conseguia. A administração do hospital estava em crise, reuniões de emergência acontecendo a portas fechadas enquanto debatiam como lidar com a situação sem precedentes e com a promessa, se a ameaça, de 10 milhões de dólares pendendo sobre suas decisões. Legalmente, não podemos simplesmente reinstituir as credenciais médicas de alguém após 45 anos, argumentou o conselheiro jurídico do hospital. E moralmente, não podemos ignorar décadas de injustiça institucional, rebateu outro membro do conselho. Aquela tarde, Sam encontrou uma pilha de prontuários, esperando por ele no posto de enfermagem pediátrica. "O que é isso?" ele perguntou à enfermeira-chefe, uma mulher severa chamada Margaret, que sempre havia tratado Sam com cortesia profissional, se não calorosa. Ela olhou para ele com um novo respeito em seus olhos. "Casos difíceis, crianças que não estão respondendo bem aos tratamentos padrão. Os pais estão pedindo especificamente por Dr. Washington, depois de ouvirem sobre o menino Heaney." Ela fez uma pausa, um sorriso relutante aparecendo em seu rosto normalmente sério. "Eu sempre achei estranho como você parecia entender o que estávamos fazendo melhor do que muitos dos residentes. Agora faz sentido." Sam olhou para os prontuários com uma mistura de emoções. Vindicação, orgulho, mas também apreensão. Sua posição no hospital ainda era precária, uma criação ad hoc de circunstância extraordinária e influência poderosa, não de reconhecimento oficial ou credenciamento. "Este aqui", Margaret continuou, apontando para o prontuário no topo da pilha, "é uma menina de 5 anos com febre inexplicada e dores nas articulações há 3 meses. 3 reumatologistas diferentes, sem diagnóstico conclusivo." Sam pegou o primeiro prontuário e começou a folheá-lo, décadas de conhecimento acumulado fluindo através dele enquanto analisava os sintomas e resultados de testes. "Diga ao Dr. Peterson que vou dar uma olhada neste paciente com ele,
se ele estiver disposto a aceitar uma consulta. Sam disse, surpreso com a confiança em sua própria voz. Margaret assentiu, como se esta fosse a coisa mais natural do mundo. Um zelador oferecendo consultoria médica a um pediatra experiente. Ele já disse que estaria. Na verdade, vários médicos pediram especificamente por sua opinião. Ela sorriu totalmente agora. Engraçado como uma cura milagrosa muda-se a atitude das pessoas, não é? À medida que o dia avançava, Sam se encontrou em uma posição extraordinária, meio zelador, meio médico consultor, movendo-se entre mundos que nunca deveriam ter sido separados. Alguns médicos o recebiam com ceticismo aberto ou desdém mal disfarçado, enquanto outros, particularmente os mais jovens, gravitavam em torno dele com curiosidade e respeito crescente. Dra. Carter havia se tornado sua sombra não oficial, absorvendo cada observação e diagnóstico como uma esponja, ocasionalmente fazendo anotações em um pequeno caderno que ela carregava. Você deveria estar dando palestras na faculdade de medicina, ela comentou enquanto eles examinavam juntos os resultados de uma biópsia particularmente desconcertante de uma criança com sintomas neurológicos incomuns. Os estudantes aprenderiam mais com você em uma semana do que em um semestre inteiro com a maioria dos professores. Sam sorriu, mas balançou a cabeça. Primeiro, precisamos resolver este caso. Esta criança precisa de um diagnóstico correto e acredito que esteja bem aqui. Ele apontou para um conjunto de marcadores que outros haviam descartado como irrelevantes. Naquela noite, Sam, exausto, mas estranhamente revigorado, sentou-se ao lado da cama de Tommy, observando o menino dormir pacificamente. Os monitores agora mostravam sinais vitais quase normais. Um milagre, considerando o estado crítico de apenas 2 dias atrás. O tratamento estava funcionando. Tommy sobreviveria, e sem danos cardíacos permanentes. 3 dias após Tommy começar a mostrar sinais consistentes de melhora, uma tempestade se formou na sala de reuniões da administração do hospital. O clima lá dentro contrastava drasticamente com o dia ensolarado lá fora, visível através das janelas panorâmicas. O diretor médico, Dr. Lawrence Hoffman, um homem austero de 70 anos, com cabelos grisalhos e uma reputação de intransigência, havia convocado uma reunião de emergência do comitê executivo. O caso do zelador médico havia se tornado um ponto de inflamação institucional, com o pessoal dividido em facções, a imprensa local fazendo perguntas e a reputação do hospital potencialmente em jogo. Isto é completamente sem precedentes. Hoffman trovejou, batendo na mesa para enfatizar seu ponto. Não podemos simplesmente ignorar 45 anos de inatividade médica e credenciar alguém baseado em um único caso de sucesso e a ameaça de perder uma doação. Seus olhos percorreram a mesa, buscando apoio entre os executivos e administradores presentes. Alguns assentiram em concordância, enquanto outros pareciam menos convencidos. O administrador do hospital, Sr. Kleiman, mexia-se desconfortavelmente em seu assento. Suas mãos brincavam nervosamente com a caneta que segurava, clicando-a repetidamente. Um tique que aparecia apenas em situações de extremo estresse. A proposta não é para credenciamento médico completo, Lawrence. É uma posição consultiva especial que ainda exigiria supervisão médica para qualquer decisão final. Ele limpou a garganta nervosamente. E não é apenas uma questão de dinheiro. A história do Dr. Washington tem implicações problemáticas para a reputação do hospital que vão muito além deste caso. O Conselho sente que esta é uma oportunidade de correção, não apenas uma capitulação
a pressão externa. No outro lado da mesa, Dr. Pitton mal conseguia conter sua indignação. Seu rosto, normalmente pálido, estava manchado de vermelho, e uma veia pulsava visivelmente em sua têmpora. "Isto abre um precedente perigoso", ele exclamou, as palavras saindo apressadas em sua frustração. "Qual será o próximo passo? Os guardas de segurança vão prescrever medicamentos? As recepcionistas vão realizar cirurgias?" Sua voz estava carregada de desdém. Washington pode ter acertado um diagnóstico por sorte, ou talvez tenha estudado este caso específico, mas isso dificilmente o qualifica para uma posição formal em uma instituição médica respeitável. O clima na sala era tenso, com alguns médicos assentindo em concordância com Pitton, enquanto outros pareciam mais pensativos ou mesmo abertamente discordantes. Na verdade, interveio a doutora Marilyn Chen, chefe de pesquisa pediátrica. Examinei o histórico acadêmico do Dr. Washington e seu trabalho publicado. Sua pesquisa sobre apresentações atípicas de doenças inflamatórias em populações diversas é impressionante e estava décadas à frente de seu tempo. Ela empurrou uma pasta através da mesa. E seus diagnósticos nos últimos 3 dias, não apenas do caso Rini, mas de 5 outros casos difíceis em que foi consultado, foram impecáveis. Isto não é sorte, Lawrence, é expertise genuína. Enquanto a tempestade administrativa se formava, Sam continuava seu trabalho duplo, dividindo seu tempo entre suas tarefas de zelador e consultas pediátricas cada vez mais frequentes. Embora ele ainda usasse seu uniforme azul de zelador, agora frequentemente coberto por um jaleco branco, a transformação em sua confiança e postura era notável para qualquer um que o conhecesse antes. Naquela tarde, enquanto revisava o caso de uma menina de 3 anos com sintomas neurológicos incomuns, ele foi abordado por uma enfermeira aposentada que havia voltado ao hospital especificamente para vê-lo. Eleanor Jenkins, uma mulher negra de 75 anos, com postura digna e olhos perspicazes, pegou suas mãos nas dela com um sorriso caloroso. "Dr. Washington", ela disse, lágrimas brilhando em seus olhos. "Trabalhei com você no Hospital Geral de Boston. Primeiro ano de residência. Você diagnosticou uma síndrome de Stevens-Johnson quando todos os outros estavam confusos. Nunca esqueci seu rosto." O reconhecimento daquela conexão, há muito esquecida, atingiu Sam como uma onda, trazendo de volta memórias de uma época, quando ele ainda usava um jaleco branco com orgulho, quando seu futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. "Enfermeira Jenkins", ele respondeu, sua própria voz trêmula com emoção. "Eu me lembro, você era a única que realmente ouvia os pacientes." Ela apertou suas mãos com mais força. "Quando ouvi o que aconteceu com você, bem, tentei encontrá-lo, mas você simplesmente desapareceu. Tantos de nós ficamos devastados quando eles forçaram sua saída." Suas palavras eram um bálsamo para uma ferida que Sam havia carregado por décadas, a dúvida persistente de que talvez ele não tivesse valido a pena lutar por, que talvez seu desaparecimento não tivesse sido notado por ninguém. Mais tarde, naquele dia, Sam foi convocado ao escritório do diretor médico, um lugar onde zeladores raramente, se é que alguma vez, eram chamados. Dr. Hoffman o encarou com olhos frios por trás de sua mesa imponente. "Sr. Washington", ele começou, deliberadamente, evitando o título de doutor, "estamos em uma posição complicada. Você criou um distúrbio considerável em nossa instituição." Sam permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de calma digna que escondia o tumulto interior. 45 anos de injustiça
não podiam ser apagados por alguns dias de reconhecimento tardio, e ele sabia bem que sua posição ainda era extremamente precária. Uma semana após o diagnóstico inicial de Sam, Tommy Reaney recebeu alta do hospital. O dia estava surpreendentemente quente para aquela época do ano, como se o próprio clima estivesse celebrando a recuperação do menino. A transformação era notável. O menino pálido e febril, que havia desconcertado uma equipe de especialistas, agora estava animado e sorridente, segurando firmemente a mão de seu pai enquanto caminhava pelo corredor. "Devagar, campeão", Vinny disse com um sorriso, algo que parecia estranho em seu rosto normalmente sério. "Temos todo o tempo do mundo agora." Uma pequena multidão havia se reunido para testemunhar sua partida. Enfermeiras que haviam cuidado dele, médicos que haviam aprendido uma lição valiosa em humildade, e no centro do grupo, Sam, usando um jaleco branco sobre seu uniforme de zelador, um símbolo visual de sua identidade dual que já não precisava ser escondida. "Dr. Sam!" Tommy chamou, soltando-se de seu pai para abraçar o homem mais velho. A espontaneidade do gesto pegou Sam de surpresa, mas ele retribuiu o abraço gentilmente. "Papai disse que você me salvou. Disse que você é o médico mais inteligente de todo o hospital, mesmo que também limpe os pisos." A franqueza infantil provocou risadas nervosas de alguns dos médicos presentes, particularmente aqueles que haviam sido mais vocais em seu ceticismo inicial. Sam se ajoelhou para ficar no nível do menino, colocando as mãos em seus ombros. "Foi um esforço de equipe, Tommy, e você fez a parte mais difícil: ficar forte e lutar para melhorar." Seus olhos encontraram os de Vinny por cima da cabeça do menino. Uma comunicação silenciosa passando entre eles. Gratidão de um lado, satisfação do outro. "Você vai continuar sendo médico agora?" Tommy perguntou, sua curiosidade infantil não constrangida pelas complexidades do mundo adulto. Sam sorriu suavemente. "De certa forma, sim. Mas também vou continuar sendo zelador." Tommy franziu a testa, claramente confuso. "Por quê? Médicos ganham mais dinheiro, não é?" "Tommy," Vinny interveio, colocando uma mão no ombro de seu filho. "Algumas escolhas na vida não são sobre dinheiro." O menino não parecia convencido, mas aceitou a explicação por enquanto, despedindo-se alegremente enquanto seu pai o guiava para a saída. Antes de sair completamente, Vinny virou-se para olhar para Sam mais uma vez, um olhar que carregava uma promessa. Isto não era o fim da história. Mais tarde naquele dia, Sam retornou ao seu roteiro normal de limpeza, empurrando seu carrinho pelos corredores familiares com a mesma diligência de sempre. Mas tudo havia mudado. Médicos que antes mal notavam sua presença, agora acenavam ou paravam para trocar algumas palavras. Enfermeiras compartilhavam detalhes de casos interessantes, buscando sua opinião. Até mesmo os outros funcionários da limpeza o tratavam de forma diferente, com um novo tipo de respeito que o tornava simultaneamente grato e desconfortável. Rosa o encontrou no refeitório durante seu intervalo, sentando-se à sua frente com uma expressão preocupada. "Não é o que você esperava, é?" ela perguntou suavemente, empurrando um sanduíche na direção dele. "Come. Você mal parou nos últimos dias." Sam balançou a cabeça, pegando o sanduíche automaticamente. "Nunca esperei nada disso. Apenas fiz o que precisava ser feito." "E agora? O que acontece quando a novidade passar? Quando as pessoas se acostumarem com o zelador médico e voltarem às suas rotinas?" A pergunta pairou entre eles, carregando o peso da experiência compartilhada por pessoas que sabiam como o mundo realmente funcionava
para aqueles nas margens. Não sei, Sam respondeu honestamente, mas salvei aquele menino rosa. Depois de todos estes anos, finalmente usei o que sei para fazer diferença. Isso ninguém pode tirar de mim. Na semana seguinte, a transformação continuou. O escritório improvisado de Sam, um antigo armário de suprimentos que havia sido equipado com uma mesa, cadeira e estante, tornou-se um centro não oficial de atividade médica. Residentes jovens apareciam com perguntas sobre casos difíceis. Enfermeiras veteranas compartilhavam preocupações sobre pacientes que não estavam progredindo como esperado, e até mesmo alguns médicos experientes começaram a buscar suas opiniões, embora geralmente de forma discreta. Dra. Carter havia se tornado sua campeã mais vocal, enviando-lhe casos e defendendo abertamente sua inclusão em reuniões clínicas. Ele sabe mais sobre apresentações atípicas em crianças de diferentes origens étnicas do que qualquer um de nós. Ela declarou durante uma conferência particularmente tensa. Ignorar esse conhecimento não é apenas arrogante, é potencialmente prejudicial para nossos pacientes. Em casa, Sam encontrava-se despertando com um novo senso de propósito. Décadas de rotina. Acordar, preparar-se para o trabalho, realizar suas tarefas, estudar medicina sozinho à noite, haviam sido interrompidas por esta nova realidade, onde seus dois mundos não precisavam mais permanecer separados. Ele passou horas reorganizando sua coleção de livros médicos e artigos, agora não mais apenas para estudo pessoal, mas como referências que ele poderia compartilhar com colegas. Quando pegava seu estetoscópio pela manhã, não era mais um ritual privado de lembrança, mas uma ferramenta que ele usaria abertamente durante o dia. 3 meses após o caso que mudou tudo, o Hospital Monte Sinai estava celebrando a inauguração de seu mais novo programa, a Iniciativa de Equidade em Saúde Samuel Washington. O outono havia chegado a Nova York, trazendo consigo folhas douradas e um ar revigorante que parecia simbólico para o momento de renovação. No saguão principal, uma pequena multidão havia se reunido para o evento. Funcionários do hospital de todos os departamentos, repórteres de várias publicações médicas e jornais locais, e no centro de tudo, uma figura improvável em um uniforme azul de zelador com um jaleco branco por cima. Sam estava visivelmente desconfortável com toda a atenção, mas mantinha-se com dignidade tranquila enquanto o Sr. Kleinman fazia o discurso inaugural. Seus olhos ocasionalmente procuravam Rosa na multidão, buscando o apoio silencioso de sua amiga mais antiga. Hoje, não estamos apenas lançando um programa. O administrador anunciou, sua voz amplificada pelo sistema de som. Estamos reconhecendo um erro institucional que durou quase meio século e comprometendo-nos a fazer melhor no futuro. Ele gesticulou para a placa recém-revelada, que estabelecia a missão da iniciativa: identificar e apoiar talentos médicos não reconhecidos entre funcionários de todos os níveis, com ênfase especial em indivíduos de comunidades historicamente marginalizadas. O Dr. Washington nos ensinou que excelência pode usar qualquer uniforme e que a sabedoria nem sempre vem com credenciais ou títulos. Entre a plateia, rostos familiares se destacavam. Vinnie Rini estava presente com Tommy ao seu lado, o menino agora completamente recuperado e olhando para Sam com admiração inequívoca. Rosa estava na primeira fila, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto enquanto assistia seu amigo receber o reconhecimento há muito negado. Dra. Carter estava ao lado de Sam no palco, tendo sido nomeada co-diretora da iniciativa, sua energia jovem complementando a sabedoria experiente de Sam.
Mesmo o Dr. Pitton estava presente, seu semblante rígido, suavizado por algo que poderia quase ser interpretado como respeito. As últimas semanas haviam testemunhado uma transformação gradual no médico arrogante, especialmente depois que Sam diagnosticou corretamente uma condição rara em sua própria sobrinha, quando nenhum outro especialista conseguiu. Após a cerimônia, enquanto os convidados se dispersavam para um coquetel no salão adjacente, Sam encontrou um momento de quietude em um corredor lateral. Ele olhou para o hospital ao seu redor. Os mesmos corredores que havia percorrido por décadas, os mesmos pisos que havia esfregado incontáveis vezes, as mesmas paredes que haviam testemunhado silenciosamente sua jornada extraordinária. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Então, como se sente, Dr. Washington? Era Eleanor Jenkins, a enfermeira aposentada que o havia reconhecido de Boston. Depois de todo este tempo, finalmente recebendo o que merece? Sam considerou a pergunta cuidadosamente, sua mão acariciando inconscientemente o estetoscópio em seu bolso. Não é sobre merecer, Eleanor. Ele finalmente respondeu. Nunca foi. É sobre servir. Sobre usar o conhecimento que tenho da melhor maneira possível. Ele sorriu levemente. Sabe o que é engraçado? Por anos, pensei que estava pagando um preço terrível. Minha educação desperdiçada, meu potencial não realizado. Mas agora percebo que ganhei algo precioso também. Vi o hospital de um ângulo que poucos médicos jamais veem. Aprendi sobre cura e cuidado de uma perspectiva diferente. Eleanor sorriu, assentindo em compreensão. As melhores lições vêm dos lugares mais inesperados, ela disse. Naquele momento, o alto-falante do hospital anunciou um código azul na ala pediátrica, uma emergência cardíaca. Sem hesitação, Sam se moveu, seus passos rápidos e propositais, enquanto se dirigia ao elevador. Eleanor o observou com um sorriso, notando como ele instintivamente pegou um pano de seu carrinho de limpeza enquanto passava, não por obrigação, mas por hábito e pela compreensão de que cada papel que desempenhamos tem seu próprio valor e dignidade. Enquanto as portas do elevador se fechavam, ela vislumbrou seu rosto, concentrado, competente, finalmente em paz. Samuel Washington havia voltado ao lugar onde começou, mas completamente transformado. No dia seguinte, uma nova turma de estudantes de medicina foi introduzida ao Monte Sinai para seu rodízio pediátrico. Eles foram recebidos não em uma sala de conferências formal, mas nos corredores reluzentes do 5º andar, por um homem idoso em um uniforme de zelador, com um jaleco branco por cima. Bem-vindos ao Monte Sinai, Sam disse, seus olhos brilhando com sabedoria e humor. Meu nome é Dr. Samuel Washington e sou tanto zelador quanto consultor clínico sênior. Os estudantes trocaram olhares confusos, claramente tentando processar esta contradição aparente. Sua primeira lição começa agora. Sam continuou, pegando seu esfregão e começando a limpar o chão enquanto falava. O médico mais brilhante que vocês conhecerão pode estar varrendo ao seu lado. Então, escutem cuidadosamente. A sabedoria não precisa de título. Um estudante ergueu a mão timidamente. Dr. Washington, por que continuar como zelador quando você poderia ser apenas médico agora? Sam parou seu trabalho e olhou diretamente para o jovem. Porque este hospital me ensinou tanto quanto qualquer faculdade de medicina. Porque cada paciente que entra por estas portas merece tanto um ambiente limpo e seguro quanto um diagnóstico preciso. E por quê? Ele sorriu. Às vezes, as melhores conversas médicas acontecem quando ninguém acha que você está ouvindo. Enquanto os estudantes o seguiam, confusos, mas intrigados, Sam continuou seu trabalho duplo,
esfregando um corrimão enquanto explicava os sutis sinais iniciais de vasculite pediátrica. Um homem finalmente completo, em ambos os mundos que haviam moldado sua extraordinária jornada. O zelador havia salvo o filho do chefe da máfia, mas mais do que isso, ele havia salvado um sistema de si mesmo.